ganhar tempo, tá bom? Segunda Reis, capítulo de número 5, e o versículo, seguindo essa leitura, no capítulo 1, no versículo 1. Queridos, escutem algo da parte de Deus. A gente estava vindo agora no carro e o pastor falou de algo muito importante, de um general, podemos dizer, que lutava para o rei da Síria, e era um homem respeitado, só que ele tinha um defeito, ele era leproso. Mas vamos aí entender o que é que Deus vai falar nesta manhã para os nossos queridos discípulos que descerão as águas. Amém? Amém. A Bíblia diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muitos de respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios. E era este varão homem leproso, porém, ou melhor, valoroso, porém leproso. E saíram tropas de Síria e da terra de Israel, levando preso uma menina. Veja que Deus pode usar qualquer pessoa, viu? Uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aí, o versículo de número 13, ele diz: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou e o seu senhor, dizendo: assim é, e assim falou a menina que da terra de Israel. Até aqui, irmãos. Pode sentar, dando glória. Glória a Deus. Glória. Senhor Deus poderoso Pai, me usa nesta manhã para falar um pouco da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer transmitir para os nossos queridos discípulos que descerão as águas e também para toda a igreja. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha para mim em nome de Jesus. Essa história eu quero resumir rápido, mas eu quero falar algo que vai deixar você impactado e que vai deixar você bem feliz com relação à palavra. Presta atenção aqui, não liga para lá não. A Bíblia vai nos mostrar um homem que era um dos queridos do rei da Síria. Naamã era um homem que respeitava e também ele tinha prestígio sobre o rei da Síria. Ele era um homem guerrilheiro, era um homem que trabalhava na segurança, trabalhava junto com os soldados para proteger a Síria de possíveis ataques humanos, possíveis ataques dos inimigos. A Bíblia vai nos mostrar que esse homem era um homem valoroso, era um homem que confiava em Deus, que tinha o seu temor e o seu temor a Deus. Porém, ele tinha um problema, ele era leproso. Quem não conhece, e agora vai ter um pouco do conhecimento, a lepra naquela época era considerada uma doença amaldiçoada. Era uma doença que quando as pessoas olhavam para aquela pessoa, questionava dizendo: esse homem tem alguma coisa, esse homem fez alguma coisa, esse homem tem alguma coisa contra Deus. E essa lepra, ele tinha vergonha disso. Agora, quando Deus ele quer marcar encontro, quando Deus quer curar alguém, quando Deus quer dar a bênção a alguém, quando Deus quer mostrar a sua glória para alguém, Deus ele marca encontro, pode ser de qualquer forma, pode ser de qualquer momento, pode usar uma criança, pode usar um bêbado, pode usar uma mulher de Deus, pode usar quem for. Quando Deus quer marcar encontro, ele chega na hora dele. E aí precisou uma menina, uma criança, uma jovem ser presa para poder chegar até a esposa de Naamã. E quando chegou lá, essa criança, ela viu o seu rei, ela viu aquele homem doente, aquele homem passando por essas aflições, e olhou dentro do seu coração uma bondade, porque a Bíblia nos mostra que ele era um homem valoroso, era um homem educado, era um homem que respeitava a todos. E aquela menina disse: olha, eu conheço um profeta que pode curar esse homem, que pode curar o meu Senhor. E falando para a esposa dela, a esposa chega e diz: olha, aquela menina que veio lá de Israel, chegou para mim e disse o seguinte, que tem um profeta que pode te curar. Talvez ele não tinha mais esperança, talvez ele não tinha mais vontade de viver, talvez ele tinha tudo, porque ele era um general, tinha uma casa boa, tinha riqueza, tinha um rei sobre a sua tutela, um rei que dava, um rei que acompanhava, um rei que estava sobre a sua vida, mas dentro do seu coração ele tinha uma tristeza, e essa tristeza era de não conhecer a cura. Mas nesta manhã nós estamos com Deus que cura, que salva, que liberta e que vai te levar para o céu. Aleluia! E esse homem ouviu a voz daquela criança e disse: vamos até lá, vamos até lá.
E quando chegou na casa do profeta, o profeta só disse a ele: olha, quando você sair daqui, o primeiro lago que você encontrar, mergulha 7 vezes. O coração dele endureceu nesse momento. Ele disse: opa, eu viajei tanto, eu andei tanto para chegar aqui nesse lugar, e esse profeta só dizer: volte, e quando você vê um laguinho, você vai mergulhar. Ei, que negócio é esse? Escuta aqui, Deus não trabalha dentro da tua vontade, rapaz. Deus não é submisso a você. Você que é submisso a Deus. E é importante você ouvir a voz de Deus para ficar debaixo da sua glória, da sua graça, do seu poder, da sua bênção. Só que esse homem, quando saiu de lá, pegou a estrada, ainda abençoou, disse: eu vou te dar ouros, pratas, e o profeta não quis. E no meio do caminho ele foi andando, e alguém de lado dele disse: a gente está passando no lago, meu irmão. Faz o que o profeta disse. A água estava como essa aqui, um pouco turbada, suja, podemos dizer. E ele parou, olhou, e olhando para aquele lago, ele viu a esperança. Porque no momento que ele olhou para o rio, ele relembrou, conjecturando um pouco a palavra, do que ele passou no passado, sabe? Ah, ninguém me curou, eu já fui em médicos, eu já fui em profetas, eu já fui em curandeiro, e ninguém me curou. Custa nada eu descer ali e ouvir a voz do profeta. E quando ele desceu o rio, e que desce, a mando do profeta, vai, desce uma, desce duas, desce 3. Quando ele levantou, ele já viu uma ferida aqui sarando. Quando ele desceu na 4ª, já viu o braço dele sendo curado. Quando ele desceu na 5ª, o corpo dele já estava sendo restaurado. Quando ele desceu na 6ª, ele já sentiu a presença de Deus. Quando ele desceu na 7ª, ele levantou curado da sua enfermidade. Presbítero, mas o que é que tem isso a ver agora com os meus queridos discípulos? Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa que aquele profeta fez. Só que ele procurou a cura do corpo. E esses daqui vão procurar a cura da alma. Eles estão procurando o dom do Espírito. Eles estão procurando o dom da presença de Deus. Eles vão morrer para o mundo e reviver para Deus. Sairão deste lago com a alma curada, com o pensamento voltado para Deus. Não só do corpo, mas nesta manhã vai ser cura de bênção. Nesta manhã terá batismo no Espírito. Nesta manhã Deus vai colocar sobre esses jovens o dom de falar em língua, o dom da cura, o dom, aleluia! Portanto, nesta noite, nesta manhã, olhe agora para o lado espiritual. Não olhe para o lado carnal, o lado material. Vocês vão prestar atenção no lado espiritual, porque nós viemos para buscar isso. A partir do momento que eles descerem, como Naamã desceu lá, eles vão descer também. Só que eles vão levantar, e vão levantar com a alma, o espírito renovado. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê diz um glória para Jesus. Glória a Deus pela oportunidade.